Fala, fiel, hoje tem muita informação quente sobre o Corinthians. Cereto vai trazer revelações e detalhes exclusivos da negociação entre Corinthians e Thales Magno. Timão faz proposta para renovação de contrato de Thales Magno. E ainda tem uma ótima informação envolvendo os patrocínios do Timão. E vazou uma lista de possíveis jogadores a serem dispensados ainda este ano. E no final ainda trago palavras do presidente Augusto Melo sobre o novo reforço do Corinthians. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do Corinthians. E bora acompanhar o vídeo. Venezuela. Corinthians agora quer passar o carro. Quer golear a equipe. A expectativa é de uma goleada da equipe do Corinthians, não só de uma vitória, mas também uma goleada da equipe do Corinthians sobre o time da Venezuela, que é muito fraco tecnicamente. A diferença de qualidade do Corinthians é muito grande em relação ao time venezuelano. O Corinthians que terá 2 compromissos importantes na semana, né? Joga amanhã pela Libertadores, às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, que estará absolutamente lotado, e depois também na Neoquímica Arena o Corinthians vai jogar contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista no próximo domingo de Carnaval. O Corinthians vai jogar, portanto, no Carnaval domingo pelo Campeonato Paulista. E aí na semana que vem, se tudo der certo, se o Corinthians se classificar na Libertadores da América e tudo indica que vai conseguir a classificação, o Corinthians deve jogar no Equador na quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil ou contra o El Nacional do Equador, provavelmente contra o Barcelona de Guayaquil, que venceu a primeira partida contra o El Nacional do Equador. Bom, para este compromisso do Corinthians contra a equipe da Central, da Universidade Central da Venezuela, a possibilidade é muito grande do técnico Ramon Dias fazer alterações no time do Corinthians. O Corinthians normalmente joga no esquema 4-4-2, com 3 volantes no meio de campo, e joga nesse esquema, e com 2 atacantes, né? Normalmente é assim que o Corinthians joga. Lembrando que o Ranieri não joga, o Ranieri está machucado, vai ficar cerca de 1 mês longe do time, se machucou na partida lá na Venezuela. Então, normalmente é assim que o Corinthians joga, é assim que o Ramon Dias gosta mais de jogar. Mas o Ramon Dias abriu a possibilidade, na última entrevista coletiva, no jogo contra o Guarani pelo Campeonato Paulista, de aumentar o repertório tático e escalar um time do Corinthians mais ofensivo, e escalar um time do Corinthians no ataque. Foi assim quando ele fez as alterações contra o Guarani no segundo tempo e colocou um time mais ofensivo dentro de campo. Com isso, ele sacaria do time um dos volantes, um dos jogadores de meio de campo, provavelmente o Bidon sairia do time, para a entrada do Thales Magno. O Thales Magno seria a surpresa ofensiva desse time do Corinthians. Então, eu quero escalar para você 2 possibilidades de campinho, porque o time ainda não está definido, só será definido 1 hora antes do jogo contra a equipe da Universidade Central da Venezuela. Mas dá para a gente escalar, desenhar 2 possibilidades de campinho desta partida do Corinthians contra a equipe da Universidade Central da Venezuela. A primeira, que é o time normal, que é o time titular, que é o time na escalação normal, com 3 volantes no 4-4-2. A primeira no 4-4-2 é a seguinte: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro e o Hugo, lateral esquerdo. O Hugo ganhou a posição do Matheus Bidu. Martínez no lugar do Ranieri. André Carrillo, o Bidon e o Garro no meio de campo. No ataque, Yuri Alberto e Memphis Depay. O Corinthians teria, então, uma formação no 4-4-2, com 3 volantes no meio de campo e com o trio ofensivo Garro,
Yuri Alberto e o Memphis Depay. Essa é a escalação que o corintiano está mais acostumado. Mas aí alguém vai se perguntar, mas será que precisa jogar com 3 volantes dentro de casa contra um time tão fraco assim como é Universidade Central da Venezuela? Por isso, abre-se a possibilidade do Corinthians jogar com um time mais ofensivo. E aí eu coloco o time no 4-3-3. Desenhei o time no 4-3-3 para vocês. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro e o Hugo, Martínez, o Carrillo e aí o Garro, saindo o Bidon no time. E você percebe que muda um pouco a configuração no meio de campo. Sai o Carrillo e sai o Bidon e entra o Thales Magno no ataque. Sai o Bidon e entra o Thales Magno no ataque. Então ficaria Thales Magno, Yuri Alberto e o Memphis Depay. O Memphis, na partida contra o Guarani, ele entrou no ataque pelo lado esquerdo. Ele fez uma função no ataque jogando pelo lado esquerdo do Corinthians, né? Não exatamente como um ponta esquerda, mas ele fez essa função jogando pelo lado esquerdo. É um jogador muito técnico, de muita qualidade, tem condições de fazer esta função pelo lado esquerdo. Então ficaria um quarteto ofensivo, né? Rodrigo Garro, Thales Magno, Yuri Alberto e o Memphis Depay. Vamos ver, esperar para saber qual será a formação ofensiva do técnico Ramon Dias. Qual será? Se será uma formação mais convencional, a formação normal, ou se será uma formação mais ofensiva para esse jogo contra a Universidade Central da Venezuela. Eu falei do Thales Magno, por falar em Thales Magno, semana decisiva do Corinthians para o Thales Magno, para a contratação do Thales Magno. O Corinthians já está conversando com o New York City da Venezuela no sentido de renovar o empréstimo do Thales Magno. O Corinthians tem uma cláusula de opção de compra no contrato. E o contrato e o empréstimo do Thales Magno termina no meio do ano. Mas o valor é considerado alto, cerca de 13 milhões e meio de dólares, que é algo em torno de 77 milhões e 200 mil reais. É um dinheiro que o Corinthians não tem nesse momento. Segundo o Fabinho Soldado, o Corinthians tem conversado com o pessoal do City toda semana, que tem avanços em pontos importantes do contrato do Thales Magno e que ele tem esperança de que logo possa ser resolvido e que a esperança é que seja resolvido essa semana, que o Corinthians consiga resolver esta semana a questão do Thales Magno. Bom, e eu falei do ataque do Corinthians e quero falar também do Romero, porque o Romero é um jogador que quando a gente fala do ataque, a gente esquece de falar do Romero, mas o Romero, ele é o maior artilheiro da Arena Corinthians, com 40 gols marcados. Tá muito bem, obrigado. Aliás, dentro da Arena ele tem 41 gols marcados, né? 41 gols marcados. Abriu 5 de diferença para o Yuri Alberto. É o principal artilheiro da Arena, da Neoquímica Arena. E o Romero chegou a 65 gols e se igualou ao Jô como o grande artilheiro do time no século, nas 2 últimas décadas e meia. 65 gols com a camisa do Corinthians. É para poucos esse número do Romero, ele que, quando você escala o time do Corinthians, o time ideal do Corinthians, o Romero acaba ficando de fora, né? Quando você quer mexer no time do Corinthians, deixando o time do Corinthians mais ofensivo, a primeira opção é o Thales Magno, não é o Romero. Mas o Romero vem se mostrando cada vez mais importante nesse time do Corinthians, é mais uma opção do técnico Ramon Dias para escalar essa equipe corintiana.
que é o Thales Magno, é um jogador importante para o elenco do Corinthians e o Timão está tentando a renovação e a negociação não é simples. Será que o Timão consegue negociar com o time americano e manter o jogador no Timão? Deixe o seu comentário. E agora uma ótima notícia fora dos gramados, o Corinthians fechou mais um grande patrocínio, mas tem polêmica também envolvendo uma lista de dispensa de jogadores. Corinthians tem 8 patrocínios agora na camisa, né? Por que eu tô falando isso? Porque o Corinthians oficializou a Apigás, né? Ou Apigás, né? Como novo patrocinador da equipe, né, masculina, né? Da camisa. Vai preencher, né? O peito, né? O tórax, né? A região aqui do tórax, né? A Apigás. E o Timão chegou a 8 patrocínios no uniforme com esse acordo, tá? É bom lembrar que faltam apenas 2 espaços, né, que estão livres. A barra frontal da camisa, tá? Chegou a ter o patrocínio pontual lá das Havaianas, mas não rolou em definitivo, né, fixo. E a parte traseira do calção. Por isso que eu falei uniforme, não camisa. São 8 patrocínios no uniforme. Então envolve aí o uniforme todo do Coringão e não apenas a camisa, tá? É bom lembrar que estão ocupadas já o tórax, as mangas, o master, a barra traseira da camisa, os ombros, a parte superior das costas, os meiões, o lado esquerdo frontal do calção, todos preenchidos, tá? Vamos às marcas, né? A patrocinadora master, não posso falar aqui o nome, você sabe, ES, né? Enfim, o contrato vai até julho de 2027, contrato longo, tá? 103 milhões fixos por ano. Eu não falo por conta de limitação aqui no YouTube. O Banco BMG está nas mangas, vai até dezembro do ano que vem, 2026, 12 milhões fixos por ano, tá certo? A Apigás no tórax, né, fevereiro de 2026, não foi divulgado o valor. A Elétrica Área, né, barra traseira da camisa, dezembro de 25, não foi divulgado o valor. Né? A Viva Timão Ombros, né, dezembro de 26, também não foi divulgado. A Easy Seguros também não foi divulgado, parte superior das costas. A Casinc Consórcios Meiões, dezembro de 25, né? Também não foi divulgado. E a Unicesumar, lado esquerdo frontal do calção, até fevereiro, né, de 25, termina nesse ano, tá? Essa lista aqui, né, sempre para ser honesto com o nosso trabalho, né, eu peguei lá no meu timão, numa matéria bem elaborada, ela bem bacana, tá? Do meu timão, fazendo um resumo aí, eu, né, tô passando para vocês aqui, para vocês darem uma olhada lá depois, tá? Se quiser acompanhar a matéria, mas tô passando aqui no vídeo para vocês, deixa o like e me fala o que vocês acham, né, do uniforme do Coringão e dos 8 patrocinadores. Tá bom, Coringão? Eu apurei aqui uma lista de jogadores que o Corinthians pretende negociar nessa temporada. É uma pequena lista, tá? Alguns nomes vão te surpreender, acho que 2 deles vão te surpreender, tá? E outros, né? Você já imaginava. Isso é claro que nunca vai ser confirmado pelo Fabinho Soldado, nunca vai ser confirmado pelo Augusto Melo e por ninguém, até por questão de ética, e eles estão certos de não confirmar, porque são jogadores, né, que pertencem ao clube. Isso é ruim para o ambiente confirmar um negócio desse. A gente falar é uma coisa, agora o Corinthians falar é outra, né? Tem outro peso, tá? E é patrimônio do clube. Então vamos lá. O Palácios eu já havia falado para vocês, mais uma vez, né? Vocês viram a entrevista do Fabinho Soldado, falando que não dá para ficar realmente com 4 laterais e que vamos ter novidades no meio do ano, no decorrer do ano, aí, com saídas de atletas. Ele falou isso. E a pergunta era sobre o Palácios. E eu falei para vocês, né, quando surgiu a informação que o Corinthians ia mandar embora o Bidu, eu falei, esquece, é mais um acerto do cafezinho, do cafezeiro. Eu falei, esquece. Quem eles não gostam é o Palácios. Teve problema de disciplina, o empresário dele reclamou que ele era titular, se irritou demais, e a questão que eles consideram que o Palácios tecnicamente não é bom, é ruim. Então, na avaliação deles, Palácios, meu amigo, esse o Corinthians quer de qualquer jeito negociar, tá? É um jogador que o Corinthians vai tentar negociar no mercado e o que chegar vão facilitar para ele sair, tá bom? Além do Palácios, o Charles. O Charles, o Corinthians acha um jogador que é interessante hoje negociar. Mas ele, por exemplo, essa questão do Ceará, ninguém confirmou ainda, né? Se é verdade ou não. Mas se o Charles quiser ir para o Ceará, tá?
o Corinthians facilita, beleza? Facilita como? Pagando metade do salário. Vai por mim, é o que eu apurei. Héctor Hernandes também já foi avaliado que não dá para ser jogador do Corinthians. Então, se pintar uma negociação, o Corinthians quer negociar também o Héctor Hernandes. E agora 2 nomes, né, que estão numa lista assim de... Não que o Corinthians quer negociar, tá oferecendo, quer vender. Isso não existe. Por favor, tá, gente? Informação, eu costumo dizer, não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. Por exemplo, qualquer proposta que chegar para o Coronado, o Ramon Dias já avisou que pode liberar, tá? Ele não é um jogador imprescindível, mas o Corinthians não está oferecendo ele no mercado. Então vamos lá, anota bem aí. E o outro jogador que me surpreendeu é o Léo Maná. Só que o Corinthians renovou com o Léo Maná. E aí o Corinthians também vai ter que ir no mercado buscar um lateral direito, tá? Me falaram também que se chegar algo para o Maná, o Corinthians seria interessante para o Corinthians emprestar, né, ou negociar em definitivo e até emprestar. Mas ele é o único hoje substituto do Mateuzinho. Aí creio eu que o Corinthians ou apostaria mais no Jacaré ou iria ao mercado, e acredito que sim, iria ao mercado buscar um lateral direito, tá? Então são informações aí de uma pequena lista que o Corinthians vê hoje de atletas negociáveis ainda em 2025. Lembrando que o Coronado não é que o Corinthians quer negociar, é que o Ramon coloca numa lista de, se pintar algo bom, até por ser um jogador de 2 milhões de reais no banco, pode liberar, tá bom? O restante é porque realmente não foi aprovado. E claro que nunca vão falar isso publicamente, mas eu falo para vocês. Nomes pesados na lista, hein, fiel? O que vocês acham? Quem deve sair? Quem ainda pode ajudar o Timão? Comenta aí. E agora uma informação direto do presidente Augusto Melo. Quando será anunciado o novo reforço do Timão? Vamos conferir o que ele disse. Fala, corintiana da gente fina do canal, bora continuar aí as informações do Corinthians. Vou falar para vocês agora em específico do Angelieri, né? Cadê o Angelieri, novo lateral do Corinthians? Vai contratar, não vai contratar? Tá fazendo exame médico, por que não anunciou ainda? O presidente deu entrevista, eu vou falar nessa matéria aqui, em cima dessa matéria da Central do Timão, um pouquinho aí do que o presidente falou a respeito do jogador. E calma que sim, o jogador tá fazendo exame médico e tá quase acertado com o Corinthians, a gente vai destrinchar na matéria. Galera, hoje eu vou falar dessa matéria em específico para vocês. Hoje foi meio corrido para mim, eu fui resolver a situação referente ao meu óculos, que tá uma verdadeira M, e enfim, eu precisava aí resolver essa situação e eu acabei demorando bastante nisso daí, mas resolvido e meu óculos tá chegando, ainda bem que eu já tava de saco cheio. Esse daqui tá todo remendado já, tá uma coisa assim terrível. Acho que não dá nem pra, acho que não vai dar pra ver aqui na câmera não. E eu sem óculos não enxergo nada, então agora que eu não sei se tá aparecendo ou não, mas enfim, tá uma verdadeira M. Meu menininho pequeno já derrubou ele 1 milhão de vezes. E ele tem que ser aposentado de uma vez, e ele vai ser aposentado na sexta-feira. Bom, o vídeo tá saindo um pouquinho mais tarde, até por causa disso, e eu vou falar dessa matéria em específico agora, só envolvendo essa situação do Angelieri, e no vídeo de amanhã a gente vai conversar sobre outros assuntos que eu já tô até separando aqui pra gente poder falar, dar uma lida aqui nessas outras situações pra gente comentar. Então, galera, o presidente, e nessa daí aconteceu um monte de coisa. O presidente deu entrevista, o Hugo deu entrevista, já tinha tido a entrevista do Mateuzinho também no Podpah, que eu não tinha conseguido ver ainda. Ele tá até aparecendo aí no vídeo da Corinthians TV. Falou um pouquinho, né, desse jogo, da expectativa para esse jogo aí da Libertadores. Eu vou até provavelmente amanhã eu solto uns shorts para vocês também, dessa situação envolvendo o Mateuzinho, falando um pouquinho dessa expectativa para o jogo. Amanhã é dia de jogo, já praticamente hoje, né? Faltam 3 minutos para meia-noite e aí é dia de Timão. E aí eu trago esses shorts aí do Mateuzinho falando dessa situação envolvendo o jogo do Corinthians pela Copa Libertadores. Então, galera, o presidente deu entrevista no Benjamin Muito, e eu acho que ele também estava num outro podcast agora de noite, eu acho que no Alambrado também estava dando entrevista por lá. Depois eu vou dar uma acompanhada geral aí na entrevista, como é que foi. A do Benja mesmo foi 3 horas de entrevista, então
vai umas horas aí para poder assistir e ver tudo aí que o presidente falou, para ver se tem alguma coisa interessante pra gente trazer e discutir aqui com vocês no canal. E nesse meio todo aí de conversas dele lá no Benjamin Muito, ele falou do Anghileri, né? E vou falar aqui as frases do presidente envolvendo o atleta argentino, campeão pelo River Plate, chegando aí para reforçar o Corinthians. Ele, né, o Fabrício Anghileri, abre aspas aí para o presidente, está fazendo médicos, né, exame médicos, e está caminhando bem. Estamos na dependência disso, está bem adiantado. Se aprovado, já assina. E aí ele deu um detalhe importante, né? Empréstimo de 1 ano vai ser feito com o jogador, com uma opção de compra. O Corinthians tem até o dia 28 de fevereiro, sexta-feira, né? Isso, sexta-feira, dia 28, dia que o Corinthians tem aí para poder registrar esse jogador no BID, para ele poder ter prazo ainda de jogar o Paulista, as fases finais aí do Campeonato Paulista. Então acredito que não vai ter erro nisso. Hoje é terça-feira ainda, terça para quarta-feira, tá terminando a parte de exame médico. Amanhã já deve ter resolvido essa situação, deve já fechar o contrato, assinar com o jogador e mais tardar até na própria sexta-feira, mas eu acho que dá tempo, né, Corinthians, né? Corinthians gosta de atrasar, deixar a gente na expectativa, vir uma expectativa para ver se o jogador vai entrar no bid ou não. A gente provavelmente vai passar por isso nos próximos dias e a gente vai trazer as informações aqui no canal, mas Corinthians tem aí um bom tempo. Eu acho que dá para quinta-feira já deixar esse jogador registrado e não ficar esperando aí até as últimas horas para poder registrar ele na sexta-feira. Então, essa daí é a informação importante, né? Muita gente querendo saber dessa situação do Anghileri. Então eu vi essa reportagem aqui e resolvi trazer ela aqui para completar as informações de hoje, porque é um assunto interessante aí. Primeiro reforço do Corinthians para o ano, né? Aí tem essa informação dessa lista de dispensas super coerente, os nomes falados, eu até entendo certas situações, mas lógico, né? O Corinthians tem aí que também pensar em reposições antes de fazer essas dispensas, porque que nem no caso do próprio Fagner, né? Não que ele estivesse jogando uma enormidade pra gente querer que ele ficasse no Corinthians, mas a gente tá vendo aí que as laterais do Corinthians têm dificuldade no ano. Então esse tipo de erro não pode ser cometido. Você não pode mandar embora o jogador sem ter uma outra peça aí de reposição minimamente confiável para pôr no lugar, mas levando em conta também que esses jogadores todos citados aí dessa possível lista que o Samir trouxe informação, nenhum deles realmente conseguiu agradar no nível que a gente esperava. Alguns a gente tinha até o próprio Coronado, né? Jogador que a gente tinha aí um certo, como que eu posso dizer, uma certa esperança que o jogador pudesse vir a jogar um futebol interessante, né? Jogava bem lá na Arábia, tudo bem que do futebol saudita, mas tinha ótimos números no tempo todo que ficou lá. E, enfim, jogadores aí que não conseguiram desempenhar pelo Corinthians. Mas é isso aí, galera. Beleza? Então é isso, fiel. Thales Magno podendo renovar com o Corinthians, patrocínio novo na camisa, quem será dispensado e quando o novo reforço será anunciado. Deixa sua opinião nos comentários, quem vocês gostariam que chegasse no Timão, e comenta aí, deixa sua opinião sobre isso. E não esquece, deixa o seu like também, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!